A palavra de hoje se chama Amar a Deus é uma escolha. Nós temos que entender que, biblicamente, o amor, ele é diferente daquilo que nós temos sido ensinados na nossa sociedade. O amor não é um mero sentimento. Muitas pessoas, se param de sentir algo, param de amar. E outras pessoas, se começam a sentir algo novo por algo ou alguém, começam então um novo amor, e assim a sua vida vira uma gangorra, vira um alto e baixo o tempo todo, porque a pessoa está sempre guiada pelos seus sentimentos. Logicamente que o amor, ele vem através de uma afeição. Então a gente conhece algo ou alguém e a gente se afeiçoa, e essa afeição te leva a uma decisão. Eu vou me ligar com isso ou não? Eu vou me conectar com isso ou não? Eu vou viver, eu vou me entregar, eu vou me dedicar para isso ou não? É por isso que o Senhor Jesus nos ensina que o dinheiro é um dos maiores concorrentes do amor a Deus pelas nossas vidas, porque ele tem a tendência de prender o nosso coração. E se nós acabamos usando o nosso dinheiro como um Deus e querendo servir a Ele, trabalhando para servir o dinheiro, Jesus disse assim: não tem como servir a Deus ao mesmo tempo, porque você vai amar um e desprezar o outro. Ou seja, amar é uma escolha. É uma escolha de dedicação, é uma escolha de ligação, é uma escolha de conexão com algo ou com alguém. Quando nós entendemos isso, nós estamos vivendo um tempo que a Bíblia profetizou. Não estou dizendo que é o cumprimento exato, porque os últimos dias que a Bíblia fala é desde a obra da cruz, isso vai se manifestando, vai crescendo, vai sendo uma tendência na nossa sociedade. Mas nós estamos vivendo dias, especialmente agora pós-pandemia, que existe aí um momento na nossa sociedade que cada vez mais as pessoas estão querendo viver para si mesmos. Estão querendo se sacrificar cada vez menos, abnegar cada vez menos, e o que importa é a sua vontade, o seu descanso, o seu interesse, a sua aparência, as suas coisas. Então, infelizmente, muita gente tem desistido do casamento, muita gente tem desistido dos seus filhos, outros desistem de uma profissão, outros desistem dos estudos, outros desistem do ministério que Deus chamou, outros até mesmo desistem da sua vida de fé, com uma justificativa que talvez você já ouviu: eu preciso me cuidar um pouco. Eu preciso agora, eu escolhi me amar. Eu escolhi agora me valorizar um pouco. Então, esse casamento não é mais para mim. Esse filho aqui eu não vou criar mais. Eu vou só mandar uma pensãozinha por mês, porque está me dando muito trabalho. Essa mulher aqui eu não quero conviver e resolver, porque eu tinha que me desgastar. Eu tenho que me amar e me cuidar. Isso é um projeto do diabo. Isso é um projeto que destrói aquilo que vem de Deus. Então vamos ver ali 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, tempos difíceis, tempos terríveis. Os homens serão egoístas. Ali nessa tradução do telão diz assim: serão amantes de si mesmos. Ou seja, as pessoas nesse tempo estarão escolhendo se amar acima de tudo e de todos. Serão avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Essa palavra é uma palavra forte. Essa é uma palavra que nos confronta, porque se nós não rendermos a nossa vida a Deus, em algum desses objetivos e adjetivos, nós vamos cair. Porque o diabo, ele tem tramado na cultura estabelecida na nossa sociedade muitas coisas que não vêm de Deus, que nos levam a esses lugares que no momento produzem um prazer, no momento produz, quem sabe ali, uma vontade sendo feita, mas o que a Bíblia está dizendo que acontece a longo prazo? Tempos difíceis, produz aflição, produz dificuldade, por causa que quando nós vivemos somente para nós mesmos, o resultado é frustração, o resultado é vazio, o resultado é solidão. A Bíblia fala, você não precisa abrir, vão acompanhar no telhão rapidinho, Eclesiastes capítulo 2, versículo 10, não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. O rei Salomão teve uma fase da vida dele que ele viveu para ele, que ele viveu para não negar nada para ele, e ele tinha a mulher que ele quisesse, ele tinha o dinheiro que ele quisesse, ele tinha o status que ele quisesse, e ele disse, eu não me neguei nada, eu busquei só as coisas que eu queria. Veja o versículo 11 agora. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçava para realizar,
percebi que foi inútil, foi correr atrás do vento. Ou seja, quem escolhe amar a si mesmo acima de tudo, é uma pessoa que vai colher frustração, desilusão, vazio, solidão, destruição de coisas importantes da sua vida. Entendendo que isso é uma tendência do nosso tempo, preciso te dizer, o verdadeiro sentido da vida está em você e eu vivermos para além de nós mesmos. Vivermos para algo maior do que nós mesmos. Viktor Frankl escreveu um livro chamado Em Busca do Sentido. Não sei se você já ouviu falar desse autor e desse livro. Ele é um sobrevivente da Segunda Guerra Mundial. E ele viu nos campos de concentração muitas pessoas do lado dele morrerem, se desesperarem, morrerem de fome, morrerem queimadas, morrerem sufocadas, serem brutalmente assassinadas. E ele foi alguém que sobreviveu. Ele foi alguém que atravessou aqueles tempos difíceis. E ele escreveu um livro que desenvolveu um viés da psicologia moderna que se chama logoterapia, que é justamente nós entendermos que atravessar crises e desafios e nos regenerar a partir de dores profundas requer que nós venhamos encontrar um sentido para a nossa vida fora de nós mesmos. É por isso que muitas pessoas que não conheceram a Deus ainda verdadeiramente e geraram já filhos, tem um ditado que talvez você já disse ou você já ouviu: olha, não fosse pelo meu filho eu já tinha desistido de tudo. Você já ouviu essa expressão? Não fosse os meus filhos, eu já tinha abandonado, eu já tinha largado tudo, eu já tinha, quem sabe, feito uma bobagem com a minha vida. Você conhece alguma expressão assim, alguém que disse isso no momento de desespero, de crise? Isso significa o quê? Eu encontrei ali, no meu filho, uma razão para eu viver acima dos problemas que eu posso enfrentar. O que a palavra de Deus vai nos ensinar hoje? Se nós encontrarmos essa razão em Deus, ela é ainda maior do que o amor que nós podemos ter por um filho, do que o amor que nós podemos ter pela nossa família, do que o amor que nós podemos ter por qualquer causa nesse mundo. Quando aprendemos isso, a palavra de Deus declara que nós podemos e devemos e temos a opção de escolher amar a Deus. Você sabe por quê? Porque Ele escolheu nos amar primeiro. Em 1 João capítulo 4, versículo 19, a Bíblia diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Diga para quem está do teu lado aí, o nosso Deus já escolheu te amar. Apesar dos teus defeitos, apesar de dificuldades, apesar de fraqueza, apesar de pecado, o nosso Deus já escolheu se entregar por nós. Quem está do lado da esposa aí? Deixa eu ver. Quem está do lado da esposa aí? Cadê os homens de verdade da família da fé? Que isso, hein? Ontem teve 240 mulheres aqui, hoje os homens estão assim: eu preciso adorar a Deus tanto quanto a minha esposa hoje. Está do lado da esposa aí ou não? Vou te dar uma chance hoje. Quem sabe está com os pratos quebrados, eu vou te ajudar a consertar as coisas agora. Olha no olho da tua esposa aí, se você quiser e puder, dê a mão para ela aí. E diz assim para ela: eu escolho te amar. Cadê a minha esposa? Minha esposa nem está aqui para eu falar para ela, perdeu a chance. Mas eu digo todo dia para ela que eu amo ela. Pergunta para ela, digo todo dia. Agora, se você disser eu escolho te amar, fica agora quietinho. Não diz assim, apesar de, não fala nada. Só diz, eu escolho te amar. Porque amar é uma escolha. E amar é uma escolha que se reflete em atitudes. O nosso comportamento mostra quem nós amamos mais. É por isso que a Bíblia fala tanto sobre questões financeiras, porque é muito fácil ver aonde está indo o nosso dinheiro, está a nossa prioridade, muitas vezes está o nosso amor. A Bíblia fala assim em 1 João 3,18, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade, com atitude. Essa escolha de amar se reflete nas nossas atitudes. E aí eu te pergunto, como está a tua escolha em amar a Deus? Uma coisa é você estar num culto. Outra coisa é você ter comprado uma Bíblia. Outra coisa é você colocar no Instagram #cristão. Outra coisa bem diferente é se você está ou não está escolhendo amar a Deus. E é sobre isso que eu quero falar hoje. O amor a Deus, ele não pode ser só de boca. Ele começa com a declaração, porque a declaração liga nos céus e na terra, é como um contrato espiritual. Agora, o amor de Deus, ele não pode ficar assim, só em palavras. O nosso amor a Deus, ele precisa de ação e verdade. A primeira coisa que reflete alguém que ama a Deus se chama prioridade. Diga assim comigo, quem ama o Senhor, prioriza. A palavra de Deus tem um versículo que é forte. Você vai ler comigo e não pode ir embora. E escolha não ficar irado comigo enquanto a gente não chegar ao final, porque esse versículo é difícil. Mateus capítulo 10, versículo 37. Abre comigo lá. Evangelho de Mateus capítulo 10, versículo 37.
A primeira resposta à escolha de amar a Deus é colocar em primeiro lugar. É colocá-lo acima dos nossos sentimentos, acima dos nossos prazeres, acima daquilo que nós achamos que é o certo e acima até mesmo de pessoas importantes que nós amamos na nossa vida. Ali no livro de Mateus 10:37 diz assim: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Imagina você diante de Jesus, e Jesus em forma humana, dizendo isso, e as pessoas agora começando a refletir, o que ele está dizendo, quem ele pensa que é, como é que pode isso? Mas Jesus está explicando o seguinte: eu não consigo viver contigo, eu não consigo habitar em ti, eu não consigo te fazer ser livre do mal e das trevas, se eu não estiver ocupando o lugar de Senhor na tua vida. Se eu não estiver tendo a tua escolha de que eu esteja em primeiro lugar. Quando no teu coração e na tua decisão, outra pessoa, outra coisa, está tirando o lugar de Jesus, Ele está dizendo, você não consegue estar retendo a minha presença. Só é digno de mim aquele que escolher me amar em primeiro lugar. Agora, Jesus está dizendo que nós não devemos amar o pai, a mãe, a esposa, os filhos. Jesus está dizendo, não amem seus filhos, é isso que Ele está dizendo? Não, Ele está dizendo, quem ama o pai ou a mãe, mais do que a mim. Quem ama o seu filho, a sua filha, mais do que a mim. E agora a Bíblia está nos ensinando que apesar do amor ser uma escolha, nós podemos ter várias coisas e pessoas que nós amamos, mas nós temos que ter uma clareza, qual é a ordem das prioridades desses amores. Eu ensino meu filho desde que ele começa a entender a linguagem, que eu amo a mãe dele antes dele e mais do que ele. Porque se não fosse a mãe dele, ele nem existiria. E eu ensino ele que eu amo Jesus mais do que a mãe dele e mais do que ele. E eu sempre falo, filho, quem é que o papai mais ama? E ele fala, mamãe, Jesus e eu. E agora ele fala, e o mano? Então dentro disso, será que é fácil a gente entender essa escolha de amar a Deus como prioridade? Não é fácil, é uma escolha. Não é só sentir isso, é escolher, é colocar em primeiro lugar. Não se trata de não amar pessoas, mas de não colocar a pessoa, o dinheiro, o time de futebol, o trabalho, o sono, o descanso, o cuidado do corpo, nada nem ninguém acima de Deus nas nossas vidas. Em Mateus 22, você está em Mateus 10, vamos adiantar um pouquinho aí o texto. Mateus 22, 37. Jesus é perguntado por um mestre da lei, Senhor, qual é o maior mandamento de todos? E na lei judaica tinham mais de 600 mandamentos. Talvez ele esperava que Jesus desequilibrasse os famosos 10 mandamentos e dissesse, esse é mais importante do que aquele. E aí ele teria pego Jesus e dito, não, é 10, não é um mais importante do que o outro. Talvez ele estava esperando que Jesus dissesse uma coisa que pudesse ali encontrar um furo na teologia de Jesus. Mas Jesus aproveita essa pergunta e nos ensina uma coisa maravilhosa. Ele responde assim, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E no livro de Marcos diz, e de todas as suas forças. Mas aqui no versículo 38 ele completa, este é o primeiro e o maior mandamento. Ou seja, se nós não entendermos a escolha de amar a Deus, nós não entendemos todo o resto. Se nós não entendemos que Deus escolheu nos amar, nós não entendemos toda a Bíblia. A Bíblia fala que Deus é amor. Se não entendermos que Deus escolheu nos amar, e por isso enviou seu Filho, e por isso nos deixa sua palavra, e por isso nos quer ver livres do pecado, e por isso nos alerta com as coisas que nos faz mal, e por isso Ele quer remover a culpa, a vergonha, e por isso Ele quer liberar perdão. Se nós não entendermos o primeiro e maior mandamento, nós vamos viver uma vida cristã, ou de aparência, ou nos sentindo escravos, aprisionados, nos sentindo ali reféns de um conjunto de coisas, que eu tenho que me submeter, mas se eu puder, eu não me submeteria. A escolha de amar a Deus envolve prioridade. Mas muita gente frequenta a igreja, frequenta células e coloca a Deus como um anexo. Coloca a Deus como um suporte. Coloca a Deus como um médico. Coloca a Deus como um remédio. Coloca a Deus como um psicólogo. Coloca a Deus como uma fonte de alguma coisa que ela precisa de vez em quando. E aí a gente não vai ter uma vida abundante. A gente não vai ter uma vida plena com Deus.
a nossa vida espiritual vai ser uma gangorra, vai ser cheia de altos e baixos. E quando vê, passou 10 anos, passou 20 anos, e você não desfrutou dos teus melhores dias com Deus, você não tem uma vida sobrenatural, você não se desvencilhou, as mesmas coisas continuam acontecendo, porque toda hora o teu Deus está sendo trocado de lugar por outros amores e outras coisas. Quem ama a Deus, prioriza. Segunda coisa, quem escolhe amar a Deus, obedece a sua palavra. Quem escolhe amar a Deus, faz Ele Senhor. E ao fazê-lo Senhor, nós precisamos de obediência à sua palavra. Você pode abrir comigo bem no finalzinho da tua Bíblia, o livro de 1 João. Primeira carta de João, lá no finalzinho. Depois de onde você estava, 2 Timóteo. Primeiro livro de João. Primeira carta de João, desculpe. Tem o Evangelho de João antes. 1 João, capítulo 5, versículo 3. Nós vamos aprender que a escolha de amar a Deus envolve a obediência à sua palavra. Quando nós escolhemos amar e honrar os nossos pais, nós vamos estar atentos à sua palavra. Quando nós escolhemos amor, nós vamos estar atentos àquilo que vem junto de princípios. Em 1 João 5,3 diz: porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Ser cristão é ser um discípulo de Cristo, e ser discípulo de Cristo é aprender a obedecer a sua palavra. Mateus 28,19, Jesus fala: façam discípulos de todos os grupos, de todos os povos, de todas as nações. Como? Ensinando-os a obedecer aquilo que eu lhes ordenei. Batizando, sim, fazendo uma aliança, sim, mas especialmente ensinando-os a obedecer aquilo que eu ordenei a vocês. A obediência à palavra de Deus é o reflexo de alguém que está escolhendo amar o Senhor todos os dias. Quando nós somos deparados com a palavra de Deus, nós temos uma caminhada, como diz no livro de Romanos, é de fé em fé e de glória em glória. E isso vai crescendo à medida que a gente vai tornando prática, aplicada a palavra de Deus nas nossas vidas. Agora, sempre que eu sou confrontado com a palavra de Deus, e eu digo assim: não é o meu momento, não é bem assim, não, isso aí não, nada a ver. Não, Deus está pedindo isso, não é porque Ele me ama, é por uma regra aí da igreja, eu não vou fazer. Eu estou escolhendo amar a minha opinião, amar o que o mundo diz, amar outra coisa a não ser Deus. Quem ama a Deus, obedece. Quem escolhe amar a Deus, ajusta a sua vida à palavra de Deus. Eu quero o tempo todo trabalhar na minha vida para ajustá-la à palavra de Deus. E tem coisas que a gente vai vivendo depois. Eu não tinha filhos até 5 anos atrás. Meu filho mais velho está com 4 anos. Agora que eu tenho, eu preciso ajustar como educar o meu filho à palavra de Deus. Você está entendendo? Daqui a pouco você não tinha um negócio, você tem que ajustar esse teu papel de empresário à palavra de Deus. Quem sabe você é solteiro, agora você é casado, você tem que se ajustar como seu marido, uma esposa, debaixo da orientação da palavra de Deus. E quem escolhe obedecer a palavra de Deus, abandona o pecado. E esse é um ponto muito importante, porque abandonar o pecado, muitas vezes requer uma disciplina. Em Hebreus 12,14, a palavra de Deus declara: esforcem-se para serem santos, esforcem-se para seguir a paz com todos. Então há uma diligência, há uma disciplina, há uma busca para que nós venhamos vencer o pecado. Você lembra lá em João 8, trazem uma mulher que foi surpreendida em adultério. Ela foi pegar, armaram para ela e trouxeram ela diante de Jesus e diante de uma multidão de pessoas. E todo mundo já estava com a pedra na mão, provavelmente. E disseram para Jesus assim: mestre, essa mulher foi pega em adultério, ela pecou. Pecou sexualmente. A lei diz que nós devemos atirar pedra nela até a morte. O que nós devemos fazer? O que o senhor acha? Primeiro, eles estavam querendo algo parcial ali, porque a lei dizia que tanto ela quanto o homem deveriam ser apedrejados. Eles trazem só ela, eles têm ali uma situação injusta, uma situação parcial. E Jesus, sabendo desse coração maldoso deles, diz assim: tudo bem, está tudo certo. Então, se a lei diz isso, quem de vocês também não tem nenhum pecado, pode começar a tirar pedra nela, pode começar agora. E a Bíblia fala que dos mais velhos aos mais jovens, começaram a soltar as suas pedras e começaram a ir embora para casa. E no final de tudo isso, Jesus olhou para a mulher e disse: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor, ninguém. Todo mundo foi embora. E ele disse assim: eu também não te condeno. Porém, Jesus termina o diálogo dizendo o quê para ela? Agora vá e não peques mais. Quando a gente recebe a palavra de Deus e não tem a escolha de amar, a gente se sente condenado, a gente se sente errado, a gente se sente sujo,
A gente diz assim, eu fui para a igreja, só fui acusado. Me metralharam lá, falaram um monte de coisa da Bíblia que está tudo errado na minha vida. Eu não volto mais, eu estou me sentindo mal, porque não escolheu amar a Deus. Escolha amar e você vai se sentir perdoado. Você vai se sentir regenerado. Você vai se sentir com uma chance de uma vida nova, com uma chance de um recomeço. Agora tem uma escolha nisso tudo. Escolher se desvencilhar do pecado. Quando nós recebemos a palavra de Deus, muitas vezes tem um vício. E esse vício lida com os teus hormônios, esse vício lida com os teus olhos, esse vício, quem sabe, lida com o teu dinheiro. Muitas vezes tem um hábito, tem uma tradição, tem uma mania, tem uma verdade que você carrega, que requer um esforço para mudar, requer um esforço para pensar diferente. E esse esforço é importante para vencer o pecado, que é uma obra de Deus na nossa vida. Quem se rende a amar a Deus, obedece a sua palavra, abandona o pecado. Rompa com aquilo que desagrada a Deus na tua realidade. Você está entendendo isso ou não? Por fim, quem escolhe amar a Deus, se entrega. Quem escolhe amar a Deus, se doa. Quem escolhe amar a Deus, se dedica. Quem escolhe colocar Deus como Senhor, diz, Senhor, a minha vida é para Ti, eu não quero viver ela mais para mim. Eu quero viver para Ti, porque eu sei que só Tu tens as palavras de vida eterna. Porque eu sei que Tu és um Pai perfeito. Porque eu sei, Senhor, que o Senhor tem planos para mim de bem e não de mal, de esperança e de um futuro, para dar o fim que eu desejo, que nem Jeremias profetizou lá no capítulo 29, versículo 11. Eu sei que o Senhor quer ser o meu Pai celestial. Eu sei que o Senhor é amoroso. Eu sei, como profetizou Isaías, os seus planos são mais elevados, os seus caminhos são melhores. Então eu te escolho, Senhor. E quando a gente escolhe a Deus, a gente precisa ter entrega. Aí precisa ter confiança. Lembra, Abraão saiu da sua terra e Deus disse, vai para uma terra, Abraão, que eu vou te mostrar ainda. A gente tem que ter confiança, a gente tem que ter escolha. Amar a Deus é entrega, e começa pela parte de Deus. João 3,16 é o versículo mais importante da Bíblia, quem sabe. Eu tenho uma ministração sobre isso lá no podcast do Spotify, lá no YouTube da Família da Fé, que você pode localizar, que diz assim, a Bíblia em uma frase. E a Bíblia em uma frase, para mim, esse versículo é central. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito. Deus não amou e ficou assim, que coisa, vai ser destruído. Olha, agora o Diego vai ser condenado. Olha, mas eu amo tanto, eu estou sofrendo tanto, eu estou chorando por ele. Mas já era, não. O amor é mais que palavras, o amor é mais que emoção. O amor é entrega. Quer restaurar o teu casamento? Te entrega mais para a tua esposa. Quer restaurar a relação com os teus filhos? Te entrega, te doa mais para viver perto dele. Quer restaurar a tua posição no teu trabalho? Te entrega mais para a tua empresa, não só por dinheiro, mas por amor ao que você faz. Ao teu trabalho, à tua profissão. Te entrega aos teus estudos e seja excelente, você vai ser colocado em novos patamares. Ame aquilo que Deus colocou diante de ti, mas acima de tudo, escolha amar a Deus. E a entrega ao nosso Senhor é uma entrega que requer uma missão, que abre caminhos de propósitos, que abre uma resposta. E você, por favor, abra comigo João 21, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 16. Eu quero te trazer aqui um relato emocionante da palavra de Deus. O apóstolo Pedro, ele errou feio com Jesus. O apóstolo Pedro teve uma experiência que, por causa de um vacilo, um pecado, uma palavra, por causa de uma palavra, o seu coração foi despedaçado. E ele chorou amargamente na presença de Deus. E ele quase colocou fora 3 anos de entrega. E muitas vezes nós, no nosso dia a dia, na nossa vida, nos sentimos acusados, nos sentindo culpados por um olhar diferente, por uma malícia, por uma palavra. E acabamos botando fora coisas que poderíamos estar construindo em Deus. E o apóstolo Pedro, então, tinha dito para Jesus, não, Senhor, tu não será preso. Não, eu vou contigo. Não, Senhor, só por cima do meu cadáver. E daqui a pouco perguntam para Pedro assim, tu não é aquele que estava com Jesus? Não, não sou eu. Mas tu fala que nem ele que é. Não é tu que estava com ele? Não, não é eu não. Não, tu é da Galiléia, tu é um dos 12, tu é um daqueles lá. Eu te vi, tu é aquele que estava com Jesus. Não, não sou eu. E daqui a pouco o galo canta. E Jesus tinha predito, Pedro, hoje mesmo tu me negará 3 vezes, Pedro. E aí agora Pedro chora amargamente. Jesus morre. E parece que não tem solução. Parece que Pedro não consegue mais pedir perdão. Agora Jesus não está mais ali para ele conseguir resolver. E tem uma coisa que ele carrega agora, que é só uma palavra que ele disse, não mudou nada. É uma palavra que ele disse, mas o relacionamento dele com Deus se quebrou.
E Jesus agora ressuscita, aparece para ele e diz: Pedro, vem cá que eu quero falar contigo. E talvez o Senhor esteja fazendo hoje isso contigo. Vem cá, eu quero falar contigo. Eu quero agora ter um momento contigo. E no versículo 16 de João 21, novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Talvez Jesus está te perguntando hoje: Diego, tu me ama mesmo? Tu escolhe se entregar por mim? Tu escolhe viver a vida para mim? Tu escolhe que eu seja teu Deus? Tu escolhe obedecer a minha palavra? Tem recomeço para a tua vida, tem regeneração. É isso que tu escolhe? Ou o que tu está escolhendo hoje? Por que tu está aqui hoje? Tu está aqui hoje para parecer alguma coisa para alguém? Ou tu está aqui hoje porque tu escolhe mudar a tua vida? Tu escolhe ser cheio da minha presença? E Pedro olhou para Jesus e disse: Senhor, tu sabes que o meu coração é teu. Tu sabes que eu errei, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu já escolhi estar contigo 3 anos atrás. Eu estou aumentando um pouquinho o versículo, mas para você entender o contexto. Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse a ele o quê? Pastorei então as minhas ovelhas. Quem se entrega a Deus na escolha de amar, depois que você se entrega de verdade, se abre as portas de novos propósitos. Se abre as portas de um chamado de Deus para a tua vida. Tem um chamado de Deus esperando a tua entrega. Tem um chamado de Deus, tem um patamar novo na realidade espiritual, esperando a tua decisão de obedecer. Esperando a tua escolha de priorizar ao Senhor e ao seu reino. Tem um chamado esperando, tem portas para serem abertas. E agora Pedro então, depois daquela experiência, tem mais novas experiências com Jesus, tem revelação da palavra de Deus, é instruído ao reino de Deus, e aquele mesmo que dias atrás chorou amargamente, rateou, pecou, agora ele mesmo se levanta, sabendo o perdão, sabendo o que é escolher amar, sabendo o que é servir não por obrigação nem por aparência, sabendo o que é obedecer a sua palavra. E numa pregação, esse homem converte 3.000 pessoas e leva eles ao batismo num dia só. Isso só aconteceu uma vez em toda a história de Atos dos Apóstolos. E foi através da vida de alguém que disse para Jesus: eu escolho te amar. Eu escolho entregar a minha vida para ti. Eu escolho, Senhor, devolver tudo que o Senhor tem feito por mim naquilo que me é possível. E essa é a pergunta que o Senhor faz para nós hoje. Jesus conecta a escolha de amá-lo a uma missão. E a escolha de amá-lo a promessas que são liberadas sobre a tua vida. Tem promessa na Bíblia que só se cumpre para quem ama a Deus. Eu quero te mostrar uma especial. Salmo 91, versículo 14. E assim nós vamos finalizar já hoje. Salmo 91, 14. Salmo 91 é muito famoso. Mas muitas vezes a gente deixa ele assim na cabeceira, no quadro, deixa ele assim meio de canto e não reflete no que ele está dizendo. E tem uma expressão aqui fantástica da palavra de Deus. Salmo 91, bem no meio da tua Bíblia, versículo 14 ao 16. E essa é uma promessa especial, só para quem escolhe priorizar o Senhor, obedecer a sua palavra, entregar a sua vida a Ele. Ou seja, escolhe amar a Deus. Escolhe viver o primeiro e maior mandamento. Escolhe viver para o Senhor. Não importa se vai custar alguma coisa. Não importa se vai mexer com a sua agenda. Não importa se vai mexer com o seu cansaço. Não importa se vai ter que quebrar tradições de família de adorar outros deuses. Talvez você está nesse dilema. Como é que eu vou servir a Deus? Se a minha família sempre buscou outros deuses, outras religiões. Essa é uma escolha. Escolha amar a Deus e você vai ver o que o Senhor pode fazer na tua vida e no teu futuro. Salmo 91, 14, diz assim a palavra de Deus: porque Ele me ama, eu o resgatarei. E eu vou adicionar agora essa mesma expressão, em cada ação que Deus está prometendo, para você entender a ênfase desse texto, amém? Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Porque Ele me ama, eu o protegerei. Porque Ele me ama, eu protegerei, pois conhece o meu nome. Porque Ele me ama, Ele clamará a mim. Porque Ele me ama, eu lhe darei resposta. Porque Ele me ama, na adversidade estarei com Ele. Olha o que Deus promete: porque você me ama, eu vou te cobrir com honra, eu vou mudar os teus dias. Porque Ele me ama, vida longa eu lhe darei. Porque Ele me ama, eu lhe mostrarei a minha salvação. Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Para o bem daqueles que decidem se entregar, decidam priorizar. Não adianta dizer para Deus: Senhor, eu te amo,
E amanhã de manhã você está amando mais a pornografia. E hoje de noite você está amando mais o teu dinheiro. Não adianta dizer para Deus, Senhor, eu te amo. E dizer assim, eu não vou me reunir como igreja porque está frio hoje, está calor, está chuviscando, está embarrado. Não, eu preciso descansar. Não é amor. O amor envolve prioridade, envolve obediência, envolve entrega. Senhor, eu te amo. Mas se eu obedecer a tua palavra, talvez eu tenha um prejuízo financeiro, eu vou ter que sair daquele esqueminha. Eu vou ter que pagar mais imposto. Se eu obedecer a tua palavra, talvez o meu namorado não me queira mais, porque a gente só vai ter relação sexual depois de casar. E agora, Jesus, é só você escolher quem você ama mais. Qual palavra você quer obedecer? A quem você se entrega? Escolha amar o Senhor. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Só Ele é o autor da vida. Só Ele é o Deus do impossível. A beleza passa. A juventude passa, o dinheiro passa, casa envelhece, carro estraga, entende? Profissão, tem uma hora que não dá mais para trabalhar, velhice vem para todo mundo, a morte vai chegar, mas aqueles que amam a Deus, nem a morte, nem a vida, nem poderes, nem profundidade, nem principados, nem potestades, nem altura nenhuma, nem nada, nem anjos, nem demônios, nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Ele escolheu te amar. Hoje a pergunta é, você me ama? O Senhor te pergunta. Tu me ama? Tu escolhe também? Tu quer deixar eu ter liberdade de ser o teu Deus de verdade? Eu quero te convidar a adorar a Deus e fazer um compromisso com Ele nesse sentido. Vamos colocar de pé.